Amém, igreja? O sal da amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Abra a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 36. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Ezequiel 36, versículo 24. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Amém? Podem se assentar. Senhor, nós queremos engrandecer o teu santo nome. Nós queremos te agradecer, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, pela tua palavra. Eu rendo graças a ti, Pai querido, Pai amado, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Pai querido, Pai amado, abençoe essa palavra, fale conosco, nos prepare para nos assentarmos à mesa contigo. Já te pedimos, meu Deus e meu Pai, perdão pelos nossos pecados. Aleluia. Essa palavra vai falar a respeito da restauração de Israel. E o interessante é que o Senhor vai começar falando que ele tinha colocado o povo de Israel numa terra abençoada, numa terra próspera. E aí, como sempre, aquele povo, mais uma vez, fizeram aquilo que não glorificava a Deus, aquilo que não era lícito. E aí o Senhor, ele espalha aquela nação. Ele espalha aquela nação para vários lugares. Eles vão para vários lugares. E o interessante é que mesmo ele, em outros lugares, eles continuaram a fazendo as mesmas coisas, com as mesmas práticas. E aí o povo daquelas nações começaram a olhar para eles e dizer assim: mas não é o povo de Israel, não é um povo escolhido, não é um povo que o Senhor separou. E chega um momento que Deus, ele fala que ele vai trazer de volta. Vai trazer de volta o povo dele para mostrar que ele era Deus daquele povo. O interessante é que o Senhor estava me dando essa palavra como uma palavra de oportunidades. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de oportunidade. Deus sempre vai nos dar a oportunidade de melhorarmos, de sermos pessoas que glorifiquem o nome do Senhor. E o interessante é que nós vamos ver o Senhor dizendo que vai trazer aquele povo, um povo que estava espalhado, um povo que ainda continuava fazendo aquilo que não louvava, aquilo que não glorificava. E aí chega o momento de Deus falar: eu vou trazer eles de volta, e eu vou purificar eles, e eu darei um coração novo, um coração que glorifique o meu nome. E muitas das vezes o Senhor estava ministrando ao meu coração. Irmãos, o coração ele bate 100.000 vezes ao dia. É coisa pra caramba, né? E o batimento cardíaco é 72 por frequência. Gente, nosso coração não para. E Deus está falando nessa manhã que nos dará um coração novo. E quantas das vezes nós não estamos espalhados dentro da igreja, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa? Muitas das vezes estamos espalhados, não porque pecamos contra o Senhor, porque passamos muitas das vezes algumas situações que se apresentam na vida da gente, que não fomos nós que buscamos e que nem procuramos. Mas aí passamos por algumas situações. E essas situações, muitas das vezes, faz com que a gente se espalhe.
faz com que a gente se boicote, se suborne. Quantas das vezes o Senhor foi ministrando ao meu coração nessa manhã? Quantas das vezes o Senhor nos dá oportunidades e não aproveitamos, porque nós mesmos vamos nos subornando. Nós mesmos não conseguimos compreender aquilo que Deus tem para a vida da gente, como bênção, como refrigério, como aquela paz que excede todo entendimento. E o Senhor, o Deus de Israel, está falando, eu vou trazer eles de volta, eu vou purificar, eu vou fazer uma obra, e eu preciso trocar o coração. Eu preciso dar um coração novo. Aí me remete a palavra de João 3, que vai falar a respeito de Nicodemos, quando Nicodemos vai até Jesus, e Jesus diz que é necessário nascer de novo. E ele pergunta, como que eu vou nascer de novo? Vou voltar de novo para o ventre da minha mãe? E aí Jesus explica para ele o que é nascer de novo. E o Senhor está falando nessa manhã que nos dará um coração novo, sensível, um coração novo, flexível, um coração novo de obediência, um coração temente, um coração sensível a ouvir a voz de Deus, um coração que muitas das vezes nós dizemos não, mas o Espírito começa a ministrar o nosso coração e a gente entende que a gente precisa voltar atrás daquele não. E quando o Senhor estava ministrando ao meu coração, o Senhor estava falando que muitas das vezes nós preferimos ficarmos sozinhos, nós preferimos perder pessoas, mas nós não queremos ouvir a voz do nosso Senhor. Nós não deixamos o Espírito Santo ministrar e entendermos que precisamos muitas das vezes voltarmos atrás daquele não. Voltarmos atrás de algumas situações que nós precisamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que entende que o Senhor tem bênção para nossas vidas. E quantas das vezes fazemos escolhas que sabemos que vai trazer sofrimento para a nossa vida, sofrimento para aquele que nós amamos. E nós precisamos entender o quanto nós nos boicotamos, irmãos. Porque a nossa mente é o nosso pior inimigo. Quantas das vezes o nosso inimigo não é os nossos pensamentos, não é a nossa mente, que fica o tempo todo sugestionando que somos fracassados, que não somos amados, que não vamos conseguir vencer a adversidade ou a luta que possamos estar passando. E nós somos bombardeados, porque da mesma maneira que fala do batimento cardíaco, fala também dos bombardeios que nós temos na nossa mente. E se nós não estivermos buscando essa palavra, se nós não estivermos em oração, para que a gente possa exercer autoridade para repreender essas vozes contrárias, a gente vai se perdendo. A gente vai deixando de viver a plenitude daquilo que Deus tem para a vida da gente como bênção. A gente vai deixando com que esse sugestionamento vai crescendo dentro de nós, vai falando mais alto e vai tomando conta da nossa vida, vai direcionando a nossa vida. Mas o Senhor está falando nessa manhã que nos dará um coração novo. Ele vai dar um coração sensível, um coração quebrantado, um coração que entende. Nós precisamos entender, nós precisamos aprender a perdoar, nós precisamos desejar a perdoar, nós precisamos ser sensível. Eu lembro que semana passada eu passei por uma situação e eu falei, Senhor, eu não quero, eu não vou. E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Irmãos, eu prefiro voltar atrás e fazer aquilo que o Espírito Santo tem me pedido, tem requerido de mim. Porque é melhor. E quando o Senhor estava ministrando, muitas das vezes, a gente que tem filho, a gente sabe que o filho, muitas das vezes a gente fala, se você fizer assim, eu vou te dar um presente. Se você fizer... Quem é que não quer ser abençoado por esse pai?
E quantas das vezes nós perdemos o privilégio com esse Deus que é poderoso, porque não cedemos, porque não abrimos mãos. Como eu disse, eu prefiro ficar sozinha, eu prefiro sofrer, eu prefiro perder tudo do que reconhecer o que o Espírito Santo quer de mim. E muitas das vezes o Senhor quer de mim o quê? Retroceda esse não. Diz sim. É mexer com o nosso ego, é mexer com a nossa vaidade. Mas quando nós somos sensíveis, nós obedecemos. Porque a gente precisa entender, nós não estamos aqui ouvindo essa palavra para permanecermos da mesma maneira. Essa palavra é poderosa para nos libertar, mas para que ela nos liberte, nós precisamos nos permitir. Nós precisamos querer, nós precisamos desejar fazer a vontade desse Senhor. E fazer a vontade do Senhor é renunciar a nós mesmos. E quando o Senhor dá uma ordem, quando o Senhor requer algo de nós, quando nós entendemos que a gente precisa obedecer, você é presenteado. Quantas das vezes o Senhor não tem nos presenteado? E é tudo tão simples. Mas eu costumo dizer que as pessoas dificultam esse evangelho, dificultam essa palavra, mas o Senhor está falando desse coração novo. O Senhor está falando, eu não vou deixar o meu povo espalhado. Nós estamos aqui, nós fomos chamados por esse Senhor, cada um sabe da sua história, cada um sabe o que já viveu, mas o Senhor não quer que a gente fique vivendo de passado, o Senhor quer que a gente viva a novidade de vida. O Senhor até quer que venha momentos que a gente lembre, porque tem momentos que a gente precisa, como a palavra de Deus diz, trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Mas não é para você ficar vivendo do teu passado, é para você querer viver novidade de vida. E para você viver novidade de vida, esse coração que nós temos, que é um coração de carne, que é um coração muitas das vezes ferido, machucado, com as adversidade, com as circunstâncias, com a rejeição, com os abandonos, o Senhor está falando nessa manhã, trarei um coração novo. Ele não vai arrancar esse coração. A gente sabe, tem muita gente transplantada, que foi necessário receber um coração novo, um coração de uma outra pessoa. E hoje, até hoje, tem pessoas numa fila, esperando receber um coração. E aí essa pessoa que recebe esse coração, a família, essa pessoa tem que torcer para que não haja rejeição. Porque ainda tem esse porém, pode haver uma rejeição e pode não dar certo aquele coração novo. Mas o Senhor está falando de um coração. O Senhor, quando Ele fala de purificação, Ele está falando do plano da salvação que Ele tem para cada um de nós. E Ele está falando, eu vou recolher, eu vou trazer de volta, eles estão espalhados, e eu vou purificar, eu vou mostrar para eles que eu tenho um plano de salvação, eu tenho um plano de libertação, eu tenho um plano de transformação, e darei um coração novo para cada um. E é isso que nós precisamos desejar, irmãos, um coração novo, um coração que vem do Senhor, um coração temente, um coração sensível, um coração que a gente entenda que a gente precisa, às vezes, a gente vai precisar perdoar, mas às vezes a gente sabe que a gente não vai poder conviver. Porque tem pessoas que ainda que você perdoe, irmão, não vai mudar. Mas aí a nossa preocupação não é com quem não vai mudar. A nossa preocupação é entender esse coração novo que Deus nos deu. E muitas das vezes nós não vamos conviver porque nós precisamos nos preservar. Porque enquanto não houver uma transformação, se nós não tivermos entendimento, vão nos ferir de novo. Vão nos machucar de novo. E a gente precisa se preservar porque eu entendo que essa palavra ela nos ensina a nos preservarmos. Eu sempre digo que passamos às vezes por algumas situações porque nós permitimos que as pessoas façam. Porque muitas das vezes ainda somos doentes emocionalmente. Precisamos tratar, precisamos de ajuda, precisamos de cuidado, para que a gente saiba colocar tudo no seu devido lugar. O interessante é que o Deus de Israel, ele fala para Ezequiel, eu vou mostrar para essas nações que ainda que eu espalhasse todos eles, eu vou trazê-los de volta. E eu vou mostrar
Aí eu lembro daquela palavra que teve um momento que Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou abrir mão desse povo. E Moisés fala assim: oh, mas se o Senhor abrir mão desse povo, o povo vai achar que você não teve capacidade de guiar o teu povo. O Senhor está falando de oportunidades. Quantas das vezes o Senhor nos dá oportunidades e pelo fato de não termos um coração quebrantado, contrito, abrimos mão, perdemos as oportunidades, não entendemos que é propósito de Deus. Muitas das vezes lugares onde o Senhor nos coloca, lugares onde o Senhor nos leva, pelo fato de não ter sido aquilo que eu almejei, que eu planejei, que eu desejei, eu não penso que pode ser um lugar que pode se transformar numa terra fértil, um lugar de bênção para a minha vida. Quantas das vezes nós vamos nos subornando, achando que nós não temos direito de sermos felizes no plano terreno? Ah, não, tem uma eternidade que nós não vamos abrir mão, mas tem o plano terreno, porque nós ainda estamos no plano terreno e nós precisamos desejar a viver essa palavra também no plano terreno, para que todos vejam e saibam quem é esse Deus a qual servimos, irmãos. Mas aí nós vamos abrindo mão, nós vamos nos boicotando, nós nos perdemos muitas das vezes dentro da nossa casa. Quando a gente não tem mais ambiente, quando a gente já não se alegra, quando a gente já não fica bem, quando a gente vê que o inimigo muitas das vezes fica incitando para a gente ficar fora de casa. Quantas pessoas saem e não tem prazer de voltar para o seu lar? E aí a gente está espalhado, a gente está perdido. E aí o Senhor precisa trazer de volta aquele sentimento bom de você desejar estar no seu lar, no ambiente da sua família. E a gente vai se separando, e a gente vai se afastando, e a gente vai se isolando. Deus não tem isso pra gente. Deus diz na palavra que é na comunhão que Ele ordena a bênção. Estamos aqui nessa manhã. Poderíamos estar em tantos lugares, mas escolhemos estar aqui, oferecendo nosso louvor, a nossa adoração a esse Deus. E Ele está falando de um coração novo, um coração transformado, um coração quebrantado, um coração sensível, um coração que entenda. Eu posso ter sofrido até o dia de ontem, mas a partir de hoje, com essa palavra, eu vou querer viver novidade de vida. Eu não vou ficar presa no meu passado. Eu não vou ficar vivendo amargurado o resto da minha vida, não. Eu sou livre, porque a palavra de Deus diz que se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E nessa manhã o Senhor, Ele quer nos libertar. Ele quer nos libertar, porque esse é o desejo do coração dele, para sermos pessoas bem resolvidas, pessoas equilibradas, pessoas que muitas das vezes a gente deixa, porque a gente entende que a gente precisa parar de magoar o outro. A gente precisa parar de querer ferir o outro. A gente começa a entender que o que eu não quero para mim, eu não posso querer para o outro. A gente começa, o Senhor vai nos ensinando. Por isso que Ele diz, deixai vir a mim os pequeninos. E a gente precisa vir para a presença de Deus como pequeninos, para que a gente aprenda aquilo que Ele quer nos ensinar. Para que a gente viva uma plenitude, onde o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado, independente daquilo que pensam ou que acham a nosso respeito. Porque um coração novo te dá uma maturidade, um entendimento, uma postura, que você não vai estar preocupado do que pensam, ou do que acham, ou do que falam. Você não vai parar, você vai continuar, você vai fluir, você vai continuar caminhando. E Deus tem isso para as nossas vidas. Para de ficar se subornando. Para de ficar se boicotando. Para de querer continuar vivendo dentro dessa bolha de sofrimento. Para de querer continuar vivendo isolado. Para de continuar de não querer viver as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Porque Deus tem bênçãos para a nossa vida quando nós abrimos os nossos olhos. Como é bom, irmão. A vida é boa.
A vida ela é bela. A gente só precisa aprender a viver essa vida. E com Jesus é tão fácil vivermos essa vida. Porque a gente entende que independente daquilo que eu possa estar vivendo, independente do diagnóstico, independente da adversidade, a vida ela é boa em Cristo. Porque nada se compara com essa presença. E nós estamos vendo aqui nessa manhã o Senhor falando, eles erraram, foi eu que espalhei, foi eu que permiti com que eles passassem, com que eles fossem espalhados. Eles continuam da mesma maneira, mas mesmo assim eu vou trazer eles de volta. Um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de oportunidades. E quantas das vezes tem pessoas que Deus tem dado oportunidades, tem colocado em lugares, tem colocado em algumas situações, mas a gente nunca consegue entender que dentro daquela situação, que ainda que você ache que Deus não esteja no negócio, Deus muitas das vezes vai te tratar naquela situação, vai te tratar naquela área. E se você tiver que frutificar ali, tu vai frutificar. Senão, Deus vai te lançar para outro lugar. O importante é nós entendermos que Deus ele não perde o controle de nossa vida. Deus ele não quer se afastar de nós. Deus ele quer se fazer presente. Deus não precisa nos espalhar. Nós precisamos entender que nós estamos aqui porque todos nós necessitamos. Aqui não tem ninguém bonzinho, aqui não tem ninguém melhor que o outro, não. Aqui não tem, porque eu não faço aquilo, você faz aquilo, não. Nós estamos num lugar onde o Senhor nos chama para nos reunirmos, para que a gente saiba que nós fazemos parte do corpo. Ele é o cabeça e você precisa entender, você não pode estar fora desse corpo, você tem que estar enxertado nesse corpo, para que esse corpo se movimente da maneira que tem que se movimentar. E aí a gente vai deixando de viver. Porque quando ele fala de um plano de salvação, ele fala de um plano de salvação celestial. Ele fala de um plano que ele tem para cada um de nós. Mas ele não está falando que você tem que abrir mão dos seus sonhos. Ele não está falando que você tem que abrir mão dos seus objetivos, não. Ele está falando nessa manhã que a gente pode conciliar uma coisa com a outra. Basta querermos. Ele está falando que a gente pode viver, sim, uma plenitude de bênção terrena, sem com que atrapalhe o plano da salvação na nossa vida. Porque hoje nós entendemos qual é o lugar desse Senhor. Porque cada coisa tem o seu lugar. E o nosso Deus, ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Ele tem que ter primazia. Ele tem que ser um Deus que a gente queira que ele continue presente. Mas é necessário um coração novo. É necessário um coração para que a gente pare de querer estar sofrendo. Para que a gente pare, para que a gente entenda, para que a gente viva em paz. Para que a gente não viva no meio de confusões, para que a gente não viva procurando confusões, porque muitas das vezes nós não estamos, mas a gente procura, então a gente se enfia em confusão que não é nossa, porque nós tomamos partido que não temos que tomar. Nós não sabemos separar as coisas, nós colocamos tudo junto e misturado. Mas a gente já está vendo aqui um Deus nessa manhã de oportunidade. Eu não sei aonde você se espalhou. Eu não sei aonde você se encontra, onde seus pensamentos se encontram. Mas é Deus que está falando que vai trazer de volta. É Ele que vai nos recolher de volta e vai mostrar que Ele é o Deus de nossas vidas. E vai nos dar um coração porque Ele entende que até hoje esse meu coração, ele continua batendo da forma que bate, com a frequência cardíaca do jeito que tem que ser. Isso é quando não dá, às vezes, porque às vezes ele rateia, né? Porque o meu andou dando umas rateadas aí, que foi só Jesus. Mas ele está falando de um coração novo. Um coração temente. Um coração obediente. Um coração que muitas das vezes a gente fala assim, eu não quero desse jeito, eu não quero dessa forma, eu não quero ir. E o Senhor fala, custa você ir?
O presbítero pregou na quarta-feira a respeito de Naamã. Era só mergulhar nas águas. 7 mergulhos. Rio de águas escuras. Graças a Deus que tinha um rapaz ali que falou, custa você mergulhar nesse rio? Muitas das vezes alguém vai ter que falar, custa você perdoar? Custa você dizer sim? Custa você querer amar? Não custa, irmãos. A gente precisa querer, que aí ele vai nos ensinar. Ele vai colocar esse amor dentro desse coração. Porque o de pedra ele quer tirar, ele quer colocar um coração de carne. Ele quer colocar um coração que glorifique o nome dele. Ele quer colocar um coração que ainda que continue batendo 100 mil vezes durante o dia, com batimento de 72. Ele quer um coração que obedeça. Ah, irmãos, é melhor obedecer do que sacrificar. E quando a gente obedece, o nosso Pai sempre nos presenteia. Sempre tem um presente de Deus. E quantas das vezes abrimos mão dos presentes de Deus porque a gente quer ser duro, porque a gente quer ser insensível, porque a gente quer continuar achando que somos dono de nós mesmos, porque a gente quer continuar altivo, porque a gente não quer descer. O Senhor só vai ser glorificado quando descermos. Ele só vai ser glorificado quando descermos para que Ele seja exaltado. E descer muitas das vezes é trabalhar em nós, é no nosso ego, é no nosso comportamento, é na nossa fala. A Bíblia vai dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E muitas das vezes o coração está cheio de ódio, está cheio de amargura. Porque quando o coração está cheio, quando ele está leve, a nossa palavra, independente daquilo que chegue ao nosso ouvido, vai ser uma palavra diferenciada. Vai ser uma palavra que glorifique o nome do Senhor. Vai ser uma palavra que vai trazer paz para a tua vida. E a gente vê uma restauração. Deixa Deus te restaurar. Mude com as oportunidades que Deus tem te dado. Aproveite as oportunidades que Deus tem te dado. Não pare de ficar se boicotando. Pare com isso. Porque é isso que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. E isso vai ser favorável para você. Vai ser bênção para a tua vida. Vai ser bênção para a tua casa. Vai ser bênção para você mesma. Você não vai ficar espalhada. Você não vai ficar por aí batendo cabeça. Você não vai ficar por aí machucando e se ferindo mais. Você não vai ficar por aí isolada, sozinha, não. Deus tem nos colocado no meio de um povo com pensamentos diferentes, com DNA diferente, mas num só propósito de louvar e adorar esse Senhor, num só propósito de uma mudança e de uma transformação, num só propósito de querer viver a plenitude das bênçãos que Deus tem para a vida da gente. E o interessante é que nós vamos ver que essa bênção e essa plenitude, o Senhor vai nos ensinar a lidarmos com algumas situações. O Senhor vai nos ensinar o momento que a gente precisa se afastar. O Senhor vai nos ensinar o momento que a gente precisa se calar. O Senhor vai nos ensinar o momento que a gente vai esperar a justificação dele. Porque eu não acredito que Deus tenha para a nossa vida relacionamentos abusivos, que a gente vai só sofrer. Aí a gente às vezes, mas aí eu sou serva. Aí a gente só leva pancada. Não, irmãos, eu creio num Deus que traz um equilíbrio, que nos liberta, que sabe qual é o momento que eu preciso me retirar, que eu preciso saber o local aonde eu sou bem-vinda, porque onde eu não sou bem-vinda, eu não quero estar. Eu não preciso estar, eu não preciso, porque essa palavra, ela me ensina, ela me dá direitos de eu querer aquilo que é melhor para a minha vida. Mas enquanto não recebemos um coração novo, muitas das vezes a gente vira saco de pancada. E tem pessoas que não vão mudar, irmãos. Quando quiserem mudar, vão mudar, porque Deus está pronto para mudar, mas não quer. Então quem precisa entender isso sou eu. Eu preciso entender.
Porque eu sei o que Deus tem para a minha vida, o que Ele quer para a minha vida, e Ele quer o melhor para cada um de nós. Ele não quer que a gente, pelo fato de sermos cristãos, porque as pessoas acham que pelo fato de sermos cristãos, a gente vai ter que aceitar tudo. Aceitávamos tudo quando estávamos no mundo. Aí a gente deixava as pessoas fazer a gente de gato e sapato. Hoje não, irmãos. Hoje essa palavra tem que trazer equilíbrio. Hoje essa palavra tem que trazer uma posição. Porque quem tem que tomar as posições somos nós. Nós é que precisamos saber o que a gente quer, o que está fazendo bem para a vida da gente. Porque aquilo que não está fazendo bem, a gente se afasta. A gente sai de perto. Porque essa palavra nos ensina isso. Você não precisa ficar brigando. Porque tem gente que não quer sair de perto, mas fica confrontando, fica contendendo, fica brigando. Isso não agrada o coração de Deus. É melhor muitas das vezes nos afastarmos e deixar o Senhor fazer uma obra. E quando for o momento de voltarmos, a gente volta. Mas tem momentos que você vai orar, o Senhor vai falar, não é tempo. Mas aí a gente quer, não, mas eu quero voltar. E o Senhor está falando, não é tempo. Irmãos, em nome de Jesus, um coração novo obedece. Um coração novo, muitas das vezes, você vai viver situações que você não espera. Mas aí a pessoa vem, uma pessoa que já te fez tanto mal, e de repente te surpreende, pedindo uma oração, pedindo um socorro. E Deus coloca um amor no nosso coração que não tem como não ser uma oração para abençoar aquela vida. Não tem como, porque você nem lembra o que a pessoa te fez. E você olha para aquela situação, você está vendo que aquela pessoa está passando. E aí Deus enche o teu coração e faz você ministrar por aquela vida. Mostrando a diferença de um coração novo. Tem uma mesa preparada. Eu gosto de comprar as flores. Toda sábado eu vou para Copacabana comprar, porque eu acho que Deus, Ele precisa o de melhor. A gente tem flores artificial, mas eu gosto da natural. A mesa está posta. O Senhor quer nos dar um coração novo. Para de se boicotar. Chega de tanto sofrimento. Chega de tantas lágrimas. O Senhor está te trazendo de volta. Vai te dar um coração novo. Um coração sensível. Um coração de amor. Um coração que Ele vai falar, filha, eu estou com você. Eu vou te ajudar. Você vai mudar. Você vai se libertar. Você vai conseguir. E aí, a gente vai viver a plenitude da bênção. Aí as pessoas não entendem. Muitas das vezes as pessoas, parece que você não tem problema. Às vezes as pessoas falam assim, toda vez que eu pergunto se está tudo bem com você, você fala que está. Mas está sim, irmãos. Sabe por que está? Porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Sabe por que tá? Porque Deus tem me ensinado a separar as coisas. Sabe por que tá? Porque eu aprendi a não levar nada pro meu pessoal. Sabe por que tá? Porque tem um Deus que é maior, que tem ministrado ao meu coração. Um Deus que essa semana falou assim, tu vai fazer aquilo que eu tô mandando você fazer. E eu falei, Senhor, amém, glória a Deus. Eu quero ser presenteada por esse Pai. E eu tenho sido presenteado. E eu não falo de bênçãos materiais, não. Eu falo de bênção que uma quarta-feira eu estava entregando o meu propósito no quarto. E quando eu falei, Senhor, me dá uma palavra, o Senhor falou na palavra, eu ouvi a tua oração. Irmão, não tem bênção melhor. E eu tenho certeza que aquilo que eu coloquei diante dele vai chegar, vai se cumprir. Porque quando eu peguei a palavra, que eu falei, Senhor, me dá uma palavra. E o Senhor me deu essa palavra que Ele tinha ouvido a minha oração. Bênçãos espirituais, bênçãos materiais, paz que excede todo entendimento, alegria de você saber organizar os teus pensamentos. E você saber o que é melhor para você. O que é melhor para você? O que vai ser bom para você? E quantas das vezes nós nos boicotamos que a gente quer agradar a todo mundo, que a gente quer servir a todo mundo, mas a gente esquece de nós mesmos. A gente fica preocupado com filhos, a gente se entristece com filhos, a gente fica preocupado com o marido, com o irmão, com o pai, com a mãe. E a nossa vida? Você está orando pela tua vida? Para você continuar.
na posição que Deus te colocou, para você continuar intercedendo pelos teus, sendo atalaia, sendo sacerdote. Ah, mas ninguém quer nada, não importa. Mas Deus te escolheu, fica na posição, mas ore por você, tira um tempo para você. Mas aí a gente quer se preocupar com todo mundo e a gente vai esquecendo de nós mesmos. Aí a gente se abate, a gente fica ferido, a gente vai juntando mágoas e mágoas e mágoas e ressentimentos e a gente deixa de viver a plenitude da bênção do Senhor, da presença de Deus, independente da luta, da adversidade, do cenário, da sentença que possa ter sido liberada. Não, tem um Deus nessa manhã falando, eu vou trazer de volta, foi eu que espalhei, muitos foram espalhados, não foi porque você pecou, porque você... Não, a situação, a adversidade, o problema que se apresentou fez com que você se espalhasse, mas Deus está falando nessa manhã, eu vou trazer de volta. Eu vou purificar para um plano de salvação e eu vou dar um coração novo. Vamos nos colocar de pé e que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Aleluia. Santo é o teu nome. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração novo. Receba um coração novo, receba um espírito novo. Seja sensível à voz do Senhor. Faça aquilo que Ele está pedindo, ou que Ele está ordenando, porque Deus tem bênção para as nossas vidas. Deus quer o melhor para a tua casa. Deus quer que a gente seja feliz. E às vezes parece que é tão difícil sermos felizes, né? Por que é tão difícil sermos felizes? Por que estamos sempre insatisfeitos? Por que a gente não valoriza as pessoas que estão à nossa volta, que estão do nosso lado? Porque às vezes a gente acha que a pessoa que está do nosso lado vai ter que ser perfeita. E ninguém é perfeito, só tem um que é perfeito, que é Jesus. Não é perfeito, mas te ama, tem zelo, cuida, se preocupa. Não vai falar tudo aquilo que a gente quer ouvir, tem hora que vai mandar parar que a gente que está feio. Por que a gente não lembra disso? Gente, é tão simples esse evangelho, por que as pessoas dificultam tanto? Por que as pessoas querem continuar praticando maldade? Por que as pessoas querem continuar praticando a falsidade? Por que as pessoas querem continuar ferindo os outros? Não, irmãos. Tem um Deus nessa manhã falando que vai dar um novo espírito. Interessante que ele disse para os discípulos que ele voltaria para o Pai, mas que não nos deixaríamos órfãos. Ele enviou o Espírito Santo de Deus. E eu costumo dizer que esse Espírito Santo de Deus, ele tem que ser aquela luz, que quando a gente está indo para um caminho de escuridão, essa luz se acende e você perceba que a luz acendeu. E você fala, não, eu não vou nem ir lá, eu já vou voltar, eu vou retroceder. Tem que ser a bússola, tem que ser a nossa bússola, para direcionar o caminho que a gente precisa seguir agora. Eu sempre digo aqui, porque é algo, irmãos, que é o que o Espírito Santo fala ao meu coração. Tem algumas situações que muitas das vezes estamos vivendo desnecessária, que já não é mais para vivermos. Não é, Deus não tem isso para a nossa vida. Mas enquanto não recebermos um coração novo, a gente vai ficar batendo, se machucando, ferindo, perdendo. Um espírito novo. Um espírito manso. Um espírito que você vai entender que você não vai precisar falar, você não vai se justificar. É difícil. Irmão, mais difícil é a gente ficar quietinho, né? Mas não é impossível. Não é impossível. Porque tem um Deus que é justo. Tem um Deus que chega na hora certa, foi prejudicada, te afrontaram, falaram, fizeram,
Aí quando você menos espera, vem alguém te pedindo, eu estou passando mal, você pode orar por mim? Eu sei o quanto eu já te prejudiquei. Mas a gente está de pé, irmãos. Isso é que é lindo. A pessoa reconheceu o tanto que nos prejudicou, mas a gente está ali de pé e pronto para abençoar aquela vida. Irmãos, em nome de Jesus, evangelho tem que ser mudança. Evangelho tem que ser transformação. E essa transformação tem que ser da sua vida, não é da vida do outro. O problema é que a gente está sempre preocupado com o outro. Deixa Deus te dar um coração novo, deixa Deus te dar um espírito novo. E que esse coração novo, que esse espírito novo vai contagiar aqueles que estão à sua volta. Que eles vão ver realmente uma mudança e uma transformação. E esse coração novo, esse espírito novo vai trazer paz. Às vezes nós vamos ouvir, mas isso não vai dar certo, você não vai conseguir. Mas não vai abalar nossa fé, vai nos dar paz, porque a gente sabe quem foi que fez a promessa, que nessa manhã, Arabandarás, Ribachoricantareves, Oh, Remanachuricantarás, Rabandarai, Delebandarás, oh Deus vivo, som dos teus filhos nessa manhã. Sopra do teu espírito nessa manhã. Oh, Jesus, consola, conforta, edifica. Oh, Deus, nos dê um coração novo. Um coração contrito, um coração quebrantado, um coração onde não venhamos mais e nos boicotarmos, meu Deus e meu Pai, para vivermos a plenitude das bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós, para a nossa casa, para o nosso chamado, para a nossa família. Espírito Santo de Deus vai tocando, vai transformando, vai liberando, vai libertando, traz de volta aquele que se espalhou, aquele que se perdeu, aquele que foi ferido, aquele que foi machucado, aquele que foi abandonado, aquele que foi rejeitado, aquele que foi, meu Deus e meu Pai, acusado. Pai querido, Pai amado, eu te peço nessa manhã, tira todo sentimento de culpa, todo sentimento de culpa, toda acusação. A tua palavra diz que se o Senhor nos libertar verdadeiramente seremos livres. A tua palavra nos diz, meu Deus e meu Pai, que o Senhor é fiel, poderoso, soberano. E nessa manhã eu te peço, meu Deus e meu Pai, um coração batendo, um coração, meu Deus e meu Pai, trabalhando em prol do teu reino, um coração glorificando o teu santo nome, um coração contrito, um coração quebrantado, um coração cheio de amor, um coração que estenda a mão, independente da pessoa, independente das situações, independente daquilo que a pessoa possa ter te feito. Ai, Senhor da glória, nos ensina, Senhor. Nos ensina, meu Deus e meu Pai, a nos preservarmos. Não deixa a gente ficar sendo, meu Deus e meu Pai, humilhados o tempo todo. Não, Senhor, nos ensina, nos dê posicionamento, nos dê atitude, coragem, ousadia, para botar bastas em algumas situações que a gente possa estar vivendo, que não glorifica o teu santo nome. Meu Deus e meu Pai, nós somos filhos do Deus vivo, o Senhor é santo, santo, santo. Eu te peço perdão nessa hora pelos nossos pecados. Nós queremos nos assentar à mesa contigo nessa hora, renovar a nossa aliança. Abençoe aqueles, meu Deus e meu Pai, que ainda não passaram pelo batismo das águas. Coloca desejo no coração, é um privilégio renovarmos a aliança contigo, nos assentarmos à mesa. Eu creio que esses elementos têm poder, meu Deus e meu Pai, de nos libertar, de nos sarar, de nos curar. Se entrou alguém aqui nessa manhã abatido, entristecido, magoado, ferido, eu tenho certeza que esses elementos é poderoso para trazer uma libertação, para que quando sairmos daqui, sairmos
glorificando, regozijando, reconhecendo que recebemos um espírito novo, que recebemos um novo coração, que recebemos bênçãos espirituais nessa manhã, do alto da nossa cabeça à planta do nosso pé. Aleluia. Presbítero e diaconisa Joel. Aleluia.